Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais uma vez, nós vamos fazer aqui um probleminha rapidinho da URI. Hoje o problema vai ser o número 1008, o salário. Bom, esse problema é muito simples, também é um problema de sequencial, né? Onde ele pede para que a gente entre com três números, sendo dois inteiros e um em ponto flutuante ou float, né? Como você preferir. O primeiro número ele vai indicar apenas o número do funcionário, como se fosse o número do funcionário na equipe. O segundo número inteiro vai representar o número de horas trabalhadas, e o terceiro número, que é o número em ponto flutuante, representa ou vai armazenar o valor pago por cada hora de trabalho desse funcionário. A ideia do problema é muito simples, é você imprimir na saída o número do funcionário e o cálculo do seu respectivo salário, levando em consideração o número de horas trabalhadas e o número e o valor pago por cada hora, ou seja, a multiplicação desses dois valores. Bom, o problema está aqui do lado, resolvido em C++. O número dele é o 1008 para facilitar a consulta. Nós vamos utilizar apenas essas duas bibliotecas, a IOStream, que já estão acostumados, é um padrão aí do C++, e a IOManip, que a gente sempre recorre a ela quando vamos precisar fixar na resposta o número de casas decimais. No caso aqui, o problema pede que o salário seja apresentado com duas casas decimais. Use namespace está na linha 3, já é padrão também. O programa inicia aqui na linha 5, int main, abertura e fechamento de chaves. Lembrando que esse int aqui significa ou informa para o compilador que ao executar esse programa e o programa executar conforme previsto, ao final do programa ele retorna um valor inteiro, que no caso aqui é representado pelo zero. Ele pode estar tanto entre parênteses ou sozinho aqui, que não vai interferir não. Variáveis, vamos para variáveis. Nós temos então, conforme foi solicitado, duas variáveis do tipo inteiro, que é o número do empregado ou o número do trabalhador e a quantidade de horas trabalhadas. No float, nós vamos ter também mais duas variáveis, sendo uma o valor pago por hora e o valor final do salário. Após declarar as variáveis inteiras e a float, na linha 8, nós vamos iniciar então coletando os dados digitados pelo usuário, que no caso aqui, no primeiro teste, é o número 25, a quantidade de horas 100 e o valor por hora 5,50. Então aqui na linha 8 é que inicia essa coleta dos dados. No caso aqui eu poderia ter coletado uma variável por vez, mas eu optei por coletar as três de uma vez. Acaba que não vai interferir muito não, você pode fazer ou in work number, ponto e vírgula, in count hour, ponto e vírgula, fazer um por vez, ou simultaneamente como foi feito aqui, aí fica a seu critério. Então na linha 8 nós temos in maior, o número do empregado, maior de novo, a quantidade de horas, maior, o valor por hora. Então, no momento em que o programa estiver sendo executado, o primeiro número vai ser armazenado em work number, o segundo número vai ser armazenado em count horas e o terceiro número vai ser armazenado no valor da hora. A linha 9 está vazia, na linha 10 nós temos o processamento do salário, ou seja, eu vou fazer a conta, a multiplicação da quantidade de horas, vezes, no caso que a multiplicação é apresentada pelo asterisco, o valor pago por hora. Uma conta bem simples, que após ser executado, será armazenado o seu resultado dentro da variável salário. Bom, após o valor, as variáveis terem sido armazenadas, o valor será armazenado nas variáveis. Eu utilizar as variáveis para efetuar a operação do salário, eu vou apresentar o resultado. A apresentação do resultado, ela deve seguir, como é padrão na URI, o que está sendo pedido aqui na saída. Então, eu tenho que apresentar uma string number, espaço, igual, espaço, e então o valor do resultado, no caso aqui, o número do trabalhador, que no caso é só
uma utilização do valor que está armazenado dentro dessa variável aqui, ó, work number. Então, na linha 12, essa primeira saída aqui, eu tenho cout menor, menor, aspas duplas, e aqui vai seguir a formatação. Você pode até copiar e colar aqui, o que você preferir, ou digitar number, espaço, igual, espaço. Fecho aspas duplas, encerra aqui essa apresentação da string, e então eu vou chamar o valor que está armazenado dentro da variável work number. Ele será impresso aqui, e após isso eu dou quebra de linha passando para a linha de baixo. Na linha 13, eu tenho então cout, novamente, menor, menor, aspas duplas, que é o padrão para imprimir em string. Vou colocar o valor conforme estão aqui, a caixa alta, salary, espaço igual, espaço, o U e o cifrão, no caso aqui, dólar. Se eu fosse fazer um programa em real, eu colocaria o R e o cifrão, mas aqui está uma formatação para dólar. No caso do salário, tem um espaço entre o cifrão e o valor que eu vou chamar. E antes de apresentar o valor, que no caso aqui é salário, eu vou formatar a saída para que ela apresente o resultado com duas casas decimais. Então, essas duas instruções aqui pertencem à biblioteca Iomanip, e ela é responsável por formatar a quantidade de casas decimais. Então, se eu digitar só o salary aqui após esse menor, menor, provavelmente ele não vai apresentar com duas. Então, para garantir que ele apresente com duas, eu vou fixar e vou colocar dentro do set precision, dentro desse parênteses aqui, ó, esse 2 representa o número de casas decimais aqui, que no caso o problema pede 2 também. Então, isso aqui eu teria colocado em uma única linha. Eu preferi colocar assim para conseguir visualizar. Mas você pode, no seu programa, e colocar ele na sequência aqui, sem haver essa quebra de linha. Então, é só seguir cout menor, menor, salary, espaço, igual, espaço, U, cifrão, espaço, a formatação para fixar as duas casas, que é menor, menor, fixed, menor, menor, set precision, parênteses, 2. Depois você pode até brincar, fazer o teste aqui, ó, alterar o número de 2 para 3, para 4, para 5, para ver que ele vai alterar o número de casas decimais aqui. Ou diminuir também com uma casa só. Então, você chama o valor que está armazenado dentro da variável salário. Então, quando ele executou essa expressão aqui, ele armazenou dentro dessa variável, e ao chamar a variável aqui, ele traz então o valor que foi armazenado lá dentro, que no nosso caso aqui é 550. Apresentou o valor, tem a quebra de linha, e então o return 0, que é o return inteiro, que informa que o programa executou conforme solicitado. Como eu fiz nos outros vídeos, vamos copiar aqui rapidinho e fazer pelo menos um teste. Eu faço o primeiro e depois vocês fazem o restante. Então aqui, ó, abri a ideia do Falcon, arquivo novo, arquivo C++, copio o programa aqui. No caso, se você vai estar treinando, você vai digitar esses comandos para que você treine. O ideal é que você faça a digitação. Vamos salvar, né? Esse aqui é o URI 1008. C++ vídeo, cpp. Estou mudando o nome aqui porque provavelmente já tem ele salvo. Aí nós vamos executar. No caso aqui é feita a processo de compilação e execução simultaneamente. Bom, aqui eu tenho então o programa já compilado e executando. Eu vou chamar aqui só as entradas para a gente testar. Então vou arrancar aqui. Qual que é o processo? A gente pretende entrar com esses valores e obter esse resultado no primeiro teste. No segundo teste você vai entrar com esses valores e você tem que obter estes resultados aqui. Sempre atento às formatações da forma como foi pedido para escrever a resposta e levando em consideração também os espaços que ele solicitou.
Então vamos fazer o teste aqui. Vou fazer o terceiro, depois vocês fazem o primeiro e o segundo. Então, vamos lá, 6 é o número do trabalhador, né? Como se fosse a matrícula dele. 145 o número de horas trabalhadas. E 15,55 o valor por hora. Após informar aqueles valores, dá o Enter, ele vai me dar a saída. Que o trabalhador de número 6 vai receber um salário de 2.254,75 dólares, conforme está solicitado aqui. Então, mais uma vez, o programa executou normal. Vocês fazem os testes aí. E só reforçando aqui, ó, que uma vez que você fez esse programa, algumas coisas vão sempre repetir. As bibliotecas, a IOStream é padrão, e o manip você vai utilizar quando você precisar fixar o número de casas decimais. O espaço de name std é para simplificar os comandos de CIN e COUT, não precisar colocar std antes de CIN e COUT. Você coloca ele uma única vez aqui, pode usar o comando sem precisar repetir std. A primeira parte, no C++, você poderia tanto declarar essas variáveis quando você fosse utilizar, e eu optei por declará-las logo no início aqui, é um padrão, sempre quando possível eu faço dessa forma, mas você pode declarar essas variáveis também no momento em que você for utilizá-las. Então, duas variáveis do tipo inteiro, que são o número do trabalhador e a quantidade de horas, e duas variáveis do tipo float, o valor da hora e o salário, que nós vamos armazenar aqui o cálculo entre a multiplicação do valor hora e a quantidade de horas. Então, CIN você vai armazenar aqui os valores dentro das variáveis, salário vai ser calculado aqui com a multiplicação, lembrando que ela é sempre com asterisco, ela é representada pelo asterisco, e a saída sempre leva em consideração o que está sendo pedido, mantendo aqui a observação dos espaços que ele solicitou no problema. Bom, mais um probleminha para a gente poder tentar ajudar quem está começando. Um forte abraço para vocês e até a próxima. Qualquer dúvida ou comentário, vai ser um prazer tentar solucionar aí. Obrigado e até a próxima. Valeu!